O ligre é um felino gigante originado da cruz entre um leão e uma tigresa. Já pode começar a imaginá-lo, pois você está prestes a conhecer tudo sobre esse curioso animal. Você já havia ouvido falar sobre ele antes? Na verdade, apesar de serem famosos como os maiores mamíferos do mundo, essas criaturas são um tanto quanto raras. Afinal, não é natural de um animal de uma espécie se interessar por um ser de outra, até porque eles vivem em territórios delimitados e geralmente separados. Mas que tal descobrir tudo sobre o ligre? O que ele é? Será que ele tem jubas? Eles podem se reproduzir? Como podem ser tão grandes? Tudo sobre esses bichos inusitados em um só lugar, uma descrição detalhada e curiosa sobre eles especialmente preparada para você. Prepare-se para se divertir mais uma vez com informações intrigantes sobre o mundo animal. Afinal, o que é um ligre? Como dito, o ligre é um animal que é fruto do cruzamento entre um leão e uma tigresa. São felinos enormes, geralmente de pelagem douradas com listras. Podem ou não apresentar jubas. Para você ter uma ideia do tamanho dessas criaturas, elas dão o dobro do tamanho de um leão africano. Agora você já pode até se imaginar diante de uma delas. Chega a ser assustador só de pensar. Os ligres podem ultrapassar os 3 metros de comprimento e chegar a medir 1,25 m de altura, enquanto que seu peso pode equivaler a meia tonelada. Tudo em um aspecto que mistura um leão e um tigre. E aí, você encararia? Será que eles podem se reproduzir? Os machos são estéreis. Esse tipo de problema é natural de cruzamento entre espécies, mas no caso apresentado aqui, a questão tem relação com o número de cromossomos dos pais. No caso do leão com a tigresa, ambos são pares, mas no caso do ligre, graças ao processo de meiose, ele acaba apresentando um número ímpar de genes. Já as fêmeas de ligres podem sim gerar filhotes, geralmente acasalam com um animal similar, como um tigre ou um leão. Por que os ligres são tão grandes? É de se pensar sobre como podem esses animais serem tão grandes se o porte de seus pais não correspondem. Por mais que os leões e os tigres sejam criaturas consideradas enormes, próximos a um ligre, eles se passam por gatinhos. Como você pode ver nas imagens, trata-se de um felino gigantesco. A explicação para essa disparidade entre pais e filhotes, e principalmente entre este e os demais felinos, está em sua singularidade genética. E seu ácido nucleico não existe genes que codificam substâncias inibidoras e, portanto, controladoras do hormônio do crescimento. Por causa disso, o desenvolvimento desses seres é tão exagerado. Tá ok, mas agora que você já sabe o porquê ele é tão grande, você tem alguma ideia do motivo pela qual essa ausência de gene ocorre? Parece coincidência demais ou até mesmo uma piada, mas no caso dos leões, a porção genética responsável por determinar a ação desse agente advém da mãe, enquanto que nos tigres, essas substâncias são ativadas por dados presentes na porção recebida do pai. Conhecendo os ligres. Esses não são animais que você encontrará facilmente quando caminhando por savanas ou florestas. Como os habitats naturais dos leões e dos tigres são bem diferentes, raramente esse cruzamento ocorrerá em meio à natureza. Mas se você quiser conhecer um ligre de verdade, provavelmente terá que visitar algum zoológico ou mesmo ter a sorte de encontrá-lo em algum circo. Grande parte desses seres são domesticados ou criados em cativeiros. Apesar de seu porte assustador, de sua grande velocidade e de suas garras um tanto quanto amedrontadoras, geralmente são animais dóceis e brincalhões. Pois é, difícil imaginar uma mistura entre um leão e um tigre de mais de 3 metros de comprimento com essas características, não é mesmo? O ligre raramente nasce e cresce como um animal selvagem. É claro que você não deve se arriscar diante dessas criaturas, mas muitas delas são cuidadas, tratadas e treinadas por biólogos, tornando-se bastante amigáveis.
Alguns relatos históricos apontam para a existência passada de ligres na natureza. Há indícios de que leões e tigres já compartilharam território na Mesopotâmia, na Pérsia e no Afeganistão. De acordo com o que se diz, alguns desses animais eram vistos livres na vida selvagem, mas os estudiosos apontam que tais dados possivelmente não sejam verídicos e que há algum tipo de confusão entre as espécies avistadas. Mas e aí, você já conhecia essas criaturas? O mundo animal é mesmo um universo bastante intrigante. Quem diria que do cruzamento de um leão com uma tigresa pudesse nascer um ser tão grande e curioso? Você não precisa ir tão longe se quiser conhecer um ligre bem de pertinho. No zoológico do Beto Carreiro World você encontrará uma espécime em exposição. Gostou do vídeo? Então compartilhe com a gente aqui nos comentários. E claro, se curtiu o vídeo de hoje, não se esqueça de deixar o gostei e de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos interessantes como este. E até o próximo vídeo, pessoal! Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.